Então vamos aí para o capítulo 2 de Daniel. Nós temos aqui o sonho de Nabucodonosor. Nabucodonosor, deixa eu ler alguns versos aqui, e depois você pode estar lendo sozinho aí na sua casa, todo o capítulo 2. É um capítulo bastante extenso, mas muito interessante, uma profecia profunda que eu e você precisamos de compreender a visão de Deus através desta profecia. No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve um sonho, o seu espírito se perturbou e passou-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros, os caldeus, para que declarassem ao rei quais lhe foram os sonhos. E eles vieram e se apresentaram diante do rei. E disse-lhe o rei: eu tive um sonho, e para sabê-lo está perturbado o meu espírito. Os caldeus disseram ao rei em aramaico: ó rei, vive eternamente. Dize o sonho e os teus servos darão a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: uma coisa é certa, se não me fizeres saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados e as vossas casas serão feitas monturo. Mas se me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, prêmios, grandes honras. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Responderam a segunda vez e disseram: diga, ó rei, o sonho aos teus servos, e lhes daremos a interpretação. Tornou o rei e lhes disse: bem, percebo que quereis ganhar tempo, porque vedes que o que eu disse está resolvido. Isto é, se não me fazerdes saber o sonho, uma só sentença será a vossa. Pois combinastes palavras mentirosas e perversas para as proferirdes na minha presença, até que se mude a situação. Portanto, dizei-me o sonho e sabereis que me podeis dar-lhe a interpretação. Responderam os caldeus da presença do rei e disseram: não há mortal, ó rei, sobre a terra que possa revelar o que o rei exige. Pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa de algum mago, encantador ou caldeu. A coisa que o rei exige é difícil, e ninguém há que possa revelar diante do rei, senão os deuses, e estes não moram com os homens. Então o rei se enfureceu grandemente e ordenou que matassem todos os sábios de Babilônia. Então saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios. E agora vamos daqui a pouco entender um pouco mais este sonho de Nabucodonosor. Queridos, um sonho, um rei perturbado, um rei preocupado, sonha. Na sua noite ele não consegue dormir e teve um sonho. E agora os magos, os encantadores precisavam de dar a interpretação, ou melhor, não a interpretação, dar o sonho. O que eu sonhei? Eles precisavam de saber o que ele sonhou. Sabe, queridos, no mundo que nós vivemos existem muitas predições. As pessoas estão por aí, os médios, os magos, os feiticeiros, os adivinhos estão por aí. E existe cada ano as previsões futurísticas, e muito. Aí os jornais vendem milhões e milhões diariamente das suas notícias para o mundo, muitos dos quais são especulações, são apenas especulações. Hoje pouco temos o jornal escrito, não é em papel. A maioria está aí nas redes sociais. Mas você abre as redes sociais e ali as manchetes que chamam a atenção, e cada vez que eu e você damos um clique ali, nós estamos ali comprando produtos de informação. Sabe, meus queridos, mas estas informações, elas são verídicas, são verdadeiras, principalmente concernente à questão profética. São filmes que são
produzidos de longa e curta metragem a respeito do fim do mundo. São tantos noticiários, o Papa, isto, tal coisa, Israel está fazendo guerra, é o final dos tempos, agora elegeram um ministro tal, agora, enfim, são muitas especulações com relação ao fim dos tempos, ao fim do mundo, com base apenas em especulações. Agora, a pergunta que eu faço nesta manhã, hoje, em relação ao que está acontecendo no nosso mundo atual, existe alguma palavra do Senhor para a situação atual? Existe alguma coisa que Deus quer nos dizer quanto mais nos aproximamos do tempo do fim? Tem alguma coisa que Deus quer nos dizer? Será se o futuro para nós, humanidade, é um futuro duvidoso, um futuro nublado? Será se o futuro é um futuro cinzento, escuro? Será se o futuro do mundo atual é um ponto angustiante de interrogação? Pois é, quando nós abrimos aqui a Bíblia no capítulo 2 de Daniel, ali nós vemos uma revelação que Deus deu a Nabucodonosor, um rei ímpio. Deus deu a Nabucodonosor uma revelação futurística, uma revelação para aproximadamente 2.500 anos do futuro. E é surpreendente vermos que Deus dá um sonho profético ao rei Nabucodonosor. Um sonho profético. Um sonho com predições surpreendentes. Um sonho que ele vem se cumprindo minuciosamente de acordo com a revelação de Deus àquele rei. Parte do sonho de Nabucodonosor já se cumpriu. Muitos eventos do sonho de Nabucodonosor já se cumpriu. Muitos estão a cumprir. E os eventos apresentados a Nabucodonosor são eventos que nos dão segurança de que o que está para acontecer foi revelado pelo Senhor dos Exércitos, pelo divino Deus Criador de todas as coisas. São revelações divinas. Precisamos de entender que Deus dá um sonho profético, revelações divinas a um rei ímpio, que era o rei Nabucodonosor. 2.500 anos de história. Vamos pensar um pouquinho no passado. Décadas, séculos, milênios. Aquele arenoso deserto de Babilônia. Nos extremos palácio do rei Nabucodonosor. Estava ali, naquele deserto empoeirado, cercado por deserto, estava ali o palácio do rei Nabucodonosor. E ali, naquele segundo ano daquele rei, ele teve aquele sonho que perturbou a sua mente. Ele não conseguiu dormir naquela noite adequadamente e sonhou, mas sonhou. Poucas horas que ele dormiu perturbado ali, ele sonhou. Então agora ele não conseguia entender o sonho, mas aquilo lhe perturbou a mente. Foi um sonho grandioso, um sonho que tinha alguma coisa importante e ele precisava de relembrar o que era aquele sonho. Então no seu palácio estavam ali os sábios do Império Babilônico. Estavam ali os sábios. Então o rei manda chamar ali os magos, os encantadores, os feiticeiros, os caldeus, para que declarasse ao rei quais teriam sido os seus sonhos, ou qual era o sonho de Nabucodonosor. Então lá veio aquele grupo de pessoas sábias do rei, aqueles encarregados da ciência, das magias, das adivinhações, os sábios, os grandes cientistas de Babilônia. E eles vêm e se apresentam diante do rei. E agora imagine, o rei disse: olha, eu tive um sonho, e eu não tenho certeza do que eu sonhei. E eu quero que vocês agora me revelem o que eu sonhei. Me revele o que eu sonhei. Só que o sonho de Nabucodonosor não era um sonho proveniente de
algum fenômeno físico ou um processo físico, não era. Foi um sonho não de barriga cheia, não foi um sonho não foi um pesadelo qualquer, foi uma revelação divina. E agora, como eles poderiam revelar algo divino àquele rei? Então o rei chama os sábios de Babilônia. Veja quem ele chama: os magos, ele chama os astrólogos, os feiticeiros, os encantadores, para que eles decifrassem o seu sonho. E aí você pergunta, mas quem era esse grupo que o rei chamou? Por exemplo, os magos. Ele era um grupo, ou eles eram um grupo real de peritos. E no Velho Testamento existe pelo menos 11 citações com respeito aos magos, né? Eles eram um elemento obrigatório nos palácios naquela época. Precisava deles. Por exemplo, os magos, eles colocavam óleo na água e ficavam ali olhando as formações do óleo sobre a água, daquele fluido sobre a água, e através daqueles desenhos que se formavam, eles diziam adivinhar o futuro. Você imagina só? Imagina, ali os quiromantes. Quiromancia é um ato de magia, de feitiçaria. Então estava ali aqueles magos, feiticeiros, que podemos assim chamar, né? Aqueles adivinhos, né? Aqueles que mexiam com bruxaria, pretendendo também ler a mão das pessoas, pretendendo ler a mão. Isso é os quiromantes, ler a linha das palmas das mãos. Hoje ainda tem muito disso. E ali eles também usavam as cartas, que eram os cartomantes, que tentavam adivinhar o futuro através das cartas. E nós temos ali então essas magias, né? Os magos, os quiromantes, os cartomantes. Tinha aqueles que matavam um animal, uma vaca, por exemplo, cortava o fígado da vaca, abria ali e iam ler as linhas ali no fígado de um animal, para através disso adivinhar o futuro. Olha que coisa! Esses eram os magos. Veja bem, aqueles que tentavam adivinhar o futuro através, então, da borra do café. Já ouviu falar isso? Aqueles que, através da leitura das linhas das mãos, né, das cartas, dos búzios, hoje tem a bola de cristal, e tanta coisa, estava ali. Mas tem também os astrólogos, que o rei chamou. Os astrólogos, eles olhavam e estudavam os desenhos formados no céu. É bom a gente entender que existe uma diferença muito grande entre astronomia e astrologia. A astronomia é a ciência que estuda o movimento dos corpos celestes. Ciência, tá certo? A astrologia já é uma ciência que observa as constelações, estudam as constelações. Só que a astrologia lá dos magos, lá dos caldeus, essa astrologia tentava adivinhar o futuro dos reinos, das pessoas, através das formações cósmicas. Talvez a gente não sabe, mas só nos Estados Unidos, ainda hoje, existem milhares de seções de jornais, de tabloides, vamos assim dizer, anunciando ali o estudo através da ciência, adivinhar o futuro através da ciência, da astronomia, ou melhor, da astrologia. Os horóscopos, você já viu falar? Ali, existe ali como vamos dizer ali, dentro do horóscopo, adivinhar o seu futuro através das constelações. Eu sou de Gêmeos, eu sou de Virgem, eu sou de Libra, eu sou isso, eu sou aquilo, não é? Pois é,
A astrologia ainda hoje, ela é muito forte no mundo atual, né? Por exemplo, alguém dizendo, olha, há um tempo atrás, ele recebeu uma carta, e naquela carta, aquela carta que você nunca gosta de receber, né? Aquela carta não solicitada, carta de bancos que você não solicita, oferecendo cartões, por exemplo. Hoje vem pelos e-mails, né? Pelas redes sociais, mas antigamente vinham as cartinhas, né? E ali estava alguém oferecendo, um banco oferecendo um cartão, e se a pessoa adquirisse aquele cartão, então ele ia ganhar uma revista grátis, ou se ia ganhar era grátis, né? Ele ia ganhar uma revista de horóscopo, se ele fizesse a adesão ao cartão de crédito. Ora, que coisa, né? Então faça adesão ao cartão de crédito e você vai ganhar então aí um ano de assinatura de horóscopo. Você já imaginou? Você gostaria de ganhar? Para adivinhar o seu futuro, para saber como vai os seus dias? Ainda existe rádios, né? Existe televisão e outros meios aí que todo dia anuncia como vai ser o seu dia. Pois é. Mas também tinha os médios que Nabucodonosor chamou. Além dos magos, além dos astrólogos, também tinha os médios, aqueles que por premonição, por telepatia, telecinesia, necromancia, previsões futurísticas, tudo isso, você às vezes fica curioso, querendo saber o seu futuro, né? Saber o seu dia do amanhã, como que vai o seu casamento, né? Como vai ser a sua empresa, como vai ser a produção, como vai ser, enfim. Pois é, aí vem aqueles médios, e hoje tem muitos desses. E eles ganham muito dinheiro, as pessoas pagam grandes fortunas aí, muito dinheiro, né? Para que eles digam o seu futuro, como vai ser o amanhã. Esses médios, eles eram os PhDs de Babilônia. Aqueles homens muito inteligentes. Então, o que Nabucodonosor estava fazendo? Ele estava chamando todas as crendices de Babilônia, crendices pagãs, para que revelassem a ele o sonho. Então, angustiados, ele disse, olha, uma coisa, joguem água, óleo na água aí, para você adivinhar o meu futuro. Por favor, olha as formações aí celestiais, para ver como que vai ser, para ver se vocês adivinham o que eu sonhei. Olha, sacrifique uma vaca aí, pega o seu fígado e olhe aí para ver se vocês adivinham o meu futuro. Faça alguns encantamentos aí, dá um jeito. Eu quero saber o que eu sonhei na noite passada. Eu quero saber o sonho e qual o seu significado. Que coisa, né? E eles apresentam-se diante do rei, da grande majestade babilônica. E olha, não tem problema, rei. Só uma coisa a gente lhe pede. Me diga o sonho, ou nos diga o sonho, que nós vamos dar a interpretação. Eles poderiam ali, o rei dizer, olha, eu sonhei com isso, com isto, com isto, e eles inventar qualquer coisa, né? Eles inventar e o rei, então, poderia acreditar, porque eram os sábios de Babilônia que estavam... Podiam acertar ou não acertar, mas estavam dizendo alguma coisa, deixaria o rei mais tranquilo, não é, meus queridos ouvintes? Mas o rei disse, olha, eu sou mais esperto do que vocês. Não venham com enganação para o meu lado. Eu quero saber o sonho. Senão vou matar vocês tudo. Vou matar todos vocês e todas as suas famílias. Não venham vocês tentar me enrolar. Se aqueles magos não podiam descobrir o que ele sonhou na noite passada, como que esses magos saberiam revelar o futuro de um império, de um rei poderosíssimo? Como, meus queridos? Se eles não conseguissem, eles seriam mortos. E então fez-se um decreto: ou vocês adivinham, digam-me o sonho, ou todos vocês irão morrer. E agora, quando estava tudo em uma situação complexa, a notícia chega até o profeta Daniel. A notícia chega até o profeta Daniel. O verso
15, ele nos diz isto, né? Olha lá no verso 15. Então, vamos para o 14. Então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios de Babilônia, e disse a Arioque, encarregado do rei: por que é tão severo o mandato do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. E foi Daniel ter com o rei e lhe pediu tempo. E ele então revelaria o sonho ao rei. E então ele chamou, verso 17, então Daniel foi para casa fazer e fez saber o caso a Ananias, Misael, Azarias, os seus companheiros. Daniel disse: olha, nós temos uma situação. Ou nós pedimos misericórdia a Deus, ou nós também iremos morrer. Todos irão morrer. Porque Daniel e os seus amigos também faziam parte ali desse grupo, né, dos caldeus. Eles também faziam parte. E agora Daniel foi avisado. Arioque, aquele que intercedia diante do rei, leva Daniel até o rei e disse: ó rei, eu estou aqui, me dê um tempo. Me dê um tempo que eu estarei revelando o sonho a você. Então a Bíblia diz que Daniel fez o quê? Chamou os seus amigos, os 3 companheiros, e disse uma coisa: olha, nós precisamos de orar. Nós precisamos de oração. Veja, meus amigos, quando as coisas estão difíceis para você. Essa é a lição que Daniel quer nos ensinar aqui. Quando as coisas estão difíceis para você, não vá atrás desses médiuns, desses cartomantes, desses médiuns aí, dessa cartomancia, telepatia, telecinesia, necromancia. Olha, o que Daniel fez? Ele chama os seus companheiros. E o que eles fizeram? Eles foram clamar ao Deus do céu. Meu amigo, quando a sua situação está em crise, o que você faz? Aonde você vai? Quando o seu casamento está em crise, aonde você vai buscar solução? Quando a sua empresa está em crise, aonde você vai buscar solução? Quando as coisas estão dando errado para você, aonde você vai buscar a solução? Quando, meus queridos, a doença atinge a sua família, você vai buscar solução aonde? A Bíblia diz que era caso de morte, vida ou morte. E Daniel e os seus 3 companheiros foram buscar solução aonde? Em Deus. Meus queridos, não tinha outra solução para aquele problema. Não existia outra solução. Era única esta solução. Daniel, ele conhecia alguém, meus amigos, que sabia o problema. Daniel conhecia alguém que revelava os mistérios. Daniel, ele sabia alguém que delineou o curso deste mundo. Aquele alguém que só ele pode resolver os maiores desafios. Meus amados, nós precisamos de saber a orar. Precisamos de saber que nos momentos de crise caiamos de joelho. Você está passando um problema difícil, meu amigo? É a enfermidade na família que está afetando tantos nesses dias, né? É a enfermidade, pode ser o coronavírus, pode ser um câncer, pode ser uma diabetes, pode ser uma outra coisa, eu não sei qual é o seu problema, ele pode ser financeiro. A solução está em Deus. É lá que eu tenho que buscar. É lá que eu tenho que buscar o socorro, bem presente na tribulação. Peça para o seu esposo, para a sua esposa, peça para os seus filhos, peça para os irmãos da igreja, orar. Vamos orar para que Deus resolva. E às vezes Ele não resolve como eu quero. Eu tenho que saber ouvir a resposta de Deus. Porque às vezes eu quero ouvir a minha própria resposta. E muitas vezes Deus não responde o que eu quero. Eu preciso de entender isso. Daniel, você precisa de orar. E foi o que Daniel fez. Ele orou. Sabe, meus queridos, hoje existe especialista para todos os casos. Você concorda comigo? Saúde, por exemplo. Só para olharmos aqui, fazermos um exemplo, para olhos existe o oftalmologista, né?
Para o ouvido, nariz e garganta, existe o otorrinolaringologista. Que palavrão, não é? Para os dentes, o dentista. Para o coração, o cardiologista, né? Para os ossos, o ortopedista. Enfim, existe especialista para cada coisa, né? Um para o nariz direito, outro para o nariz esquerdo, um para o ouvido direito, outro para o... aqui, só brincando um pouquinho, mas essa é uma realidade, não é? Existe especialista para todas as coisas. Mas existe um especialista nos tempos, um especialista do futuro. É isso que eu preciso de entender. Se nós não buscarmos corretamente o especialista, pode ser que o meu problema de saúde não seja resolvido. Posso buscar um especialista que não é aquele adequado. E você tem buscado especialista aonde? Com o seu problema. Você sabe que hoje, por exemplo, até os bancos, né, tem especialista em venda, em marketing, né? Especialista, às vezes pode entregar até dinheiro pelo motoboy na sua casa, né? Pode acontecer até isso, né? São tantas coisas. Então, você está com problema no casamento? É problema na empresa? É problema... Você tem especialista para todos os tipos. É especialista financeiro, especialista do casamento, especialista na saúde, especialista da educação, especialista em construção, especialista para todas as coisas. Mas sabe, eu quero dizer para você nesta manhã que Deus é o Deus dos mistérios. Quando nós chegamos ao final da estrada, quando o caminho da existência não apresenta mais escape, quando você tentou todas as soluções humanas e está frustrado, você está cansado, você não tem outro lugar para ir, deixa eu dizer uma coisa, ainda existe saída. Assim foi com o caso de Nabucodonosor e dos médios de Babilônia. Não existe mais saída. Eles buscaram o quê? O Deus do céu. Ele é o Deus que sabe revelar os segredos, meu querido. Ele é o Deus da vida. É o Deus que age na crise. Daniel, mas eu já fui atrás do feiticeiro, do astrólogo, disso, daquilo e não resolveu. Agora eu vou a Deus. Não tem problema. Se você for a Deus com sinceridade, Ele não vai olhar onde você foi. Você pode ter ido aonde, nos lugares piores que existem por aí. Não tem problema. Deus, Ele não vai... Ele vai ignorar aquilo, vamos usar esse termo. Deus, Ele não vai levar em conta onde você foi. Se você for com o coração sincero, Ele vai te dar a solução. Vai precisar de um coração sincero, um coração verdadeiro. Às vezes nós vamos só por interesse. Às vezes nós vamos só por interesse. E Deus sabe os nossos interesses. E ali então, ele foi a Deus. E o que aconteceu, meus amados? Você lembra o que aconteceu? No próximo programa eu vou dizer para vocês o que aconteceu. Quando Daniel foi a Deus. Quando eu e você vamos a Deus. Não esqueça disso. Uma das mensagens aqui é: vá a Deus. Não fique buscando soluções aonde não haverá solução, meu querido. Não fique buscando soluções para o seu problema por interesse pessoal. E a maioria dos interesses hoje são financeiros. São para ostentação própria. Eu quero mais saúde para se ostentar. Eu quero isso, eu quero aquilo para ostentação. Daniel não. Daniel era um homem tão humilde. Seus companheiros eram pessoas humildes. Sabiam onde buscar a solução. E então eles foram orar. Ouça esta mensagem desta manhã. Vá para a oração. Vá a Deus. Ele não apenas revela os mistérios, ele dirige todas as coisas, todos os destinos da humanidade. É ele que dirige, é o Deus Criador dos céus e da terra. Não vá a outro a não ser ele, vá em oração. Tenha fé, confiança, esperança e ele vai atender segundo a sua boa vontade. Tá bom? Não espere a sua resposta.
Deus pode dar uma resposta que você não gostaria, mas deixe Ele dar a resposta que for melhor. Que for melhor. Ele sabe dar a resposta. Vamos orar? Pai querido, te louvamos, te agradecemos, porque é o Senhor que revela os mistérios. É o Senhor que cuida dos destinos das nações e o destino de cada pessoa individualmente. O Senhor cuida da nossa vida. O Senhor cuidou dos impérios. O Senhor dirigiu. Impérios se estabeleceram, impérios caíram. Mas o Senhor sempre dirigiu o destino destas nações. E por isso estamos aqui, podendo louvar o Teu nome, adorar o Senhor, glorificar o Teu nome, ó Pai. Abençoe nossos ouvintes nesta manhã, que aprendemos a buscar ao Senhor. Essas lições de Daniel nos ensinam a buscar a Ti como o único que revela, o único que resolve. Que tenhamos esta esperança, que tenhamos esta convicção, que tenhamos esta fé. Em nome de Cristo Jesus oramos. Amém e amém. Meu amigo, eu quero desejar a você um bom final de semana. Tenha um feliz sábado. Espero você no próximo programa, se assim Deus nos permitir. E até lá.